Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Como é que vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, para a honra e para a glória de Deus. Aqui quem vos fala é o presbítero Carlos Céu de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, é com muita alegria e é para a honra e é para a glória de Deus que eu venho nesse dia glorioso, dia abençoado, a qual o Senhor nos concedeu, né? Eu quero compartilhar com vocês hoje, meu irmão, uma mensagem da parte de Deus, uma palavra poderosa. Eu quero falar aqui a respeito de um homem chamado Jesus. Irmão, é uma história edificante, fortalecedora. Eu espero, meu irmão, que essa mensagem edifique a sua vida, edifique sua alma, que você venha se fortalecer em Cristo Jesus e que você venha, meu irmão, ter as características de Jesus na sua vida. Eu quero trazer aqui a vocês, meu irmão, uma campanha contendo aí cerca de 8 temas que vai falar a respeito de Jesus. Amém? Eu quero aqui dar início com o primeiro tema: características do homem chamado Jesus. Meu irmão, minha irmã, as características de Jesus, elas vão perdurar por toda a sua vida. Elas vão perdurar por toda a sua vida. O seu primeiro milagre, meu irmão, foi registrado lá em João 2, quando Jesus transformou ali água em vinho, né? E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam ali 2 ou 3 almodes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima. E disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou da água feita vinho, não sabendo de onde viera, né? Se bem que o sabiam, né? Ali os serventes que tinha tirado a água, né? E chamou ali o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim, né, os seus sinais lá em Canaã da Galileia, né? Ele principiou assim. Amém, meu irmão? E Jesus também manifestou ali a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É o que diz João, capítulo 2, versículos 6 ao 11. Meu irmão, o que eu quero dizer para você, o que a palavra do Senhor quer nos dizer aqui? Que é um princípio bíblico, onde todas as vezes, meu irmão, que alguma coisa ou alguém, né, é mencionado pela primeira vez na Bíblia, ela indica ali referências, ela indica características fortes daquela pessoa ou daquilo, né? Por exemplo, o Espírito Santo mesmo é mencionado pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, a característica do Espírito Santo é estar sempre se movendo, né? Se movendo. Por exemplo, Josué, ele é citado pela primeira vez servindo Moisés, lá em Êxodo capítulo 24, versículo 13. Desde então, Josué passou a ser a sua característica, né? Um homem que servia, né? Ele foi ali confirmado em Josué 1 como um servo fiel. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué: filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto.
Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, até que eu dou aos filhos de Israel. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Meu irmão, quando a Bíblia ela diz que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, ela enfatiza ali as características que vai perdurar por todo o seu ministério. Ele transforma ali sempre para melhor, meu irmão, sempre para melhor, né? Qualquer pessoa que tenha ali um encontro com Jesus, ela recebe uma transformação para melhor, não para pior. E se a vida nunca mais será a mesma, sabe por quê? Porque teve a transformação para melhor. Esta, meu irmão, é a primeira característica de Jesus na Bíblia. É a primeira característica de Jesus, essa aí. O que é? Ele muda a sua vida para melhor. Meu irmão, um homem chamado Jesus, lá em João 6, ele sacia ali a fome de uma multidão com apenas, sabe, uma multidão assim com cerca de 5.000 homens, sabe? Foram mulheres, crianças, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, e ainda sobram aí 12 cestos de pedaços, né? Chegaram ali, 5 pães e 2 peixinhos ali, e ele faz um milagre acontecer. Veja como ele transforma sempre para melhor. Assim como ele transformou ali aquela água em vinho, ali como ele transformou aqueles 5 pãezinhos, aqueles 2 peixinhos em cestos e cestos de pão e peixe, que saciou a fome de 5.000 pessoas, meu irmão. Assim ele vai fazer na sua vida. É uma característica de Jesus, né? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem ali 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E Jesus tomou os pães e, havendo ali dado graças, ele foi e repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos o que estavam assentados, igualmente também dos peixes. Quando eles queriam, né? Quando vendo ali, meu irmão, pois aqueles homens, um milagre que Jesus tinha feito, porque imagina, meu irmão, 5 pãezinhos, 2 peixes, 5.000 pessoas, e todos comeram, se fartaram, e sobrou ali 12 cestos, né? Que sobrou ali de pedaços de pães, né? Esse é o verdadeiro. Esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 6, versículo 8 e 9, 11 e 14. Meu irmão, aqui Jesus continua saciando a fome de multidões. Ainda hoje, na época de hoje, Jesus ainda continua fazendo esse milagre, está saciando a fome de multidões. Sabe por quê? Porque esta é uma característica de Jesus. E a segunda característica dele é essa aí, meu irmão: saciar a fome das pessoas. Sede, fome, tudo que você precisar, o Senhor, Ele vai saciar, meu irmão. Ele vai te encher, Ele vai suprir com todas as suas necessidades. Meu irmão, certa vez um homem chamado Jesus, né? Ele atende ali um clamor de um necessitado, como ao cego de Jericó, que se encontra lá em Lucas 18:35, né? Que chamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E os que iam ali passando repreendiam esse homem para que ele calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando ali, mandou que trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja, Senhor. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu ali e seguiu ali, glorificando a Deus.
E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Está lá em Lucas 18, versículo 39 a 43. Meu irmão, Jesus, ele está ainda sempre, ele está ainda disposto a atender o seu clamor, a sua necessidade. Ele ainda está disposto. Ele está de braços abertos. Ele quer atender. Sabe por quê? Porque essa é a terceira característica bíblica de Jesus. Ele atende a quem clama por ele. Basta você clamar, meu irmão. Clame, que ele vai atender. Ele vai te ouvir. Ele vai suprir com as suas necessidades. Amém? E esse homem chamado Jesus, meu irmão, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Vai ouvir você, vai ouvir a todos. Todos aqueles que clamar por ele, ele vai ouvir. Sabe por quê? Porque ele atende um príncipe. Certa vez ele atendeu ali um príncipe. Lá da Judéia, uns judeus, né? Nicodemos. Está lá em João 3. E também ele atende o que havia de pior para a sociedade judaica. Um leproso, que está lá em Mateus 8. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus estendeu a mão, tocou e dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Mateus 8, 2, 3. Então assim, o cara chegou leproso, falou para Jesus. Jesus falou: quer ser limpo? Então fique limpo. Meu irmão, Jesus não faz acepção de pessoas. Veja só, chegou um leproso, né? E ele curou. Mas também estava ali os judeus, Nicodemos, que era poderoso, né? Poderoso, cara, é o cara. E ainda assim Jesus curou ele. Então assim, rico ou pobre, ele vai suprir, meu irmão. Ele vai atender o seu chamado. Você clamou a ele, ele vai te ouvir, ele vai te atender. Porque Deus, Jesus, ele não faz acepção de pessoas, meu irmão. Jesus não faz acepção de pessoas. Tanto atende príncipes, como também atende leprosos. Ele está ali. Ele está aqui hoje. Ele está aqui, meu irmão, na nossa presença para nos suprir das nossas necessidades. Essa é a quarta característica de Jesus. Meu irmão, o homem chamado Jesus, ele ressuscita quem está morto há 4 dias. Meu irmão, isso é um fato registrado lá no Evangelho de João, capítulo 11, que diz assim: chegando pois Jesus, achou que já havia ali 4 dias que estavam na sepultura, e tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em lençóis. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Está em João capítulo 11, versículos 17, 43 e 44. Meu irmão, ao ressuscitar Lázaro, Jesus confirma ali o seu poder sobre a morte. Por isso ele declara: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, Jesus, ele tem poder, meu irmão, para ressuscitar os mortos. Ele tem poder, e ainda hoje ele está ressuscitando mortos. É você que está aí morto espiritualmente, você que está aí sem vontade de orar, sem vontade de meditar na Bíblia, sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de fazer nada. Então, meu irmão, busque Jesus, que ele vai te ressuscitar. Sabe por quê? Porque isso é uma característica de Jesus, meu irmão. É a quinta característica de Jesus. Ele cura, ele ressuscita, ele salva. Aleluia, glória a Deus. O homem chamado Jesus, ele desafia ali os seus inimigos, quando pergunta aos fariseus que dentre eles o condena: quem o acusa de pecado? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes. João 8, versículo 46. Ninguém, meu irmão, ninguém o faz. Sabe por quê? Porque não havia nenhum erro na vida de Jesus. Então ninguém pode condenar, porque não havia erro. Não havia. Jesus não tinha pecado.
Fazer uma pergunta como essa, meu irmão, hoje em dia, para um amigo é difícil, mas para o inimigo é complicado, é mais ainda, né? Por quê? Porque certamente eles vão achar algum defeito. Se você fazer uma pergunta dessa para um amigo, o amigo te conhece, ele sabe da sua índole, ele sabe da sua caminhada, então é fácil você fazer uma pergunta dessa, né? Agora, imagina você fazer uma pergunta dessa, meu irmão, para o seu inimigo. Ele vai acabar de te matar, né? Porque eles vão achar defeito. Não, tem alguma coisa de errado, né? Jesus, meu irmão, é perfeito, perfeito, sem pecados. Essa é a sua característica, a sua sexta característica. Jesus não tem pecado, meu irmão, ele é perfeito. Um dia, meu irmão, um homem chamado Jesus chegou ali em Cafarnaum. Segundo o registro de Marcos, capítulo 2, Jesus estava em uma casa apertada, cheia de gente, quando homens, sabe, chegaram ali. Eles estavam sabendo ali que Jesus se encontrava ali e não conseguiam então passar pelaquela multidão, porque, sabe, que enchia ali aquele lugar estava cheio, não tinha como andar. Então eles foram ali, arrumaram um jeitinho e desceram o paralítico pelo telhado da casa. Jesus, que tinha um grande senso de humor, zombou dos hipócritas e religiosos, dizendo: filho, perdoados estão os teus pecados. Está em Marcos capítulo 2, versículo 5. Os escribas e fariseus, arrazoaram ali, dizendo: oxe, quem é esse que se acha capaz de perdoar pecados? Está em Marcos capítulo 2, versículo 7. E após discutirem, meu irmão, entre si sobre as suas palavras, as palavras de Jesus, Jesus lhe disse: ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse isso aí ao paralítico: e a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Está em Marcos 2, versículo 10 e 11. Meu irmão, e o paralítico se levantou, porque Jesus tem poder sobre o pecado e sobre enfermidades, sobre a morte, sobre tudo, meu irmão. Jesus tem poder, o poder é Jesus, amém? Essa é a sétima e última característica de Jesus nessa mensagem. Mas tem outras várias características. Jesus, ele é cheio de características, meu irmão, de fortalecimento, de salvação, tá bom? Então, meu irmão, aqui eu compartilhei com você 7 características do homem chamado Jesus. Por que eu compartilhei com você? Para você, meu irmão, se encaixar nessas características e ser exemplo, imitar Jesus, amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, esse é o homem chamado Jesus. Essas são as características do homem chamado Jesus. Imita-o, faça o que ele faz, amém? Porque, meu irmão, você vai ser muito abençoado, porque é promessa de Deus na sua vida, amém, meu irmão? Glória a Deus. Meu irmão, eu espero que essa primeira parte, esse primeiro tema dessa campanha, um homem chamado Jesus, venha te edificar, te fortalecer, que você venha aí moldar aí, sabe, nas características de Jesus, e venha fazer aí como Jesus nos ordena, que te imitemos ele, tá bom, meu irmão? Então, meu irmão, que Deus abençoe você, sua casa. Compartilhe aí essa mensagem, me siga aí nas redes sociais, amém? Que Deus abençoe a todos. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.